E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma série que me surpreendeu muito. Sem querer, acabei encontrando ela no catálogo da Apple TV. E ela é uma série mais de época, com várias meninas, tal. Me chamou a atenção. Quando eu comecei a assistir, eu me apaixonei por ela. A série se chama Os Bucaneiros. E ela acabou de lançar a sua segunda temporada inteira, faz pouco tempo. Como eram episódios semanais, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acabei esperando lançar tudo de uma vez, pra poder maratonar de uma vez tudo. E eu terminei de assistir e eu tô apaixonada por essa nova temporada. E eu quero muito compartilhar tudo que eu achei. Então, se vocês também acompanharam a segunda temporada de Bucaneiros, bora comigo pra essa análise. E deixando claro que o vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu, já corre, maratona, que é super rapidinho. Se eu não me engano, são 8 episódios na primeira e 8 na segunda. Então dá pra assistir tudo, depois salvar esse vídeo aqui e já assistir de novo depois, pra gente analisar junto como é que foi essa segunda temporada de Bucaneiros. Bom, e o que eu achei dessa segunda temporada foi que ela começou um pouco lenta, ela começou muito focada em tentar criar ali uma base de um relacionamento entre o Theo e a Lizzie, coisa que não tinha sido nem, assim, né, dado um vislumbre disso na primeira temporada, foi uma coisa que surgiu 100% na segunda. Então, eu acho que eles tentaram gastar mais os primeiros 3, 4 episódios ali, tentando construir o relacionamento, que seria uma coisa grande e impactante dessa segunda temporada. Por isso que eu acho que foi um pouquinho mais lento. Mas depois que começou toda aquela situação do Saddle indo atrás da Ginny lá na Itália, tentando pegar o filho de volta, e a Nan indo atrás do Guy e tal. Depois começou a ter um pouquinho mais de agitação ali nessa história. Começou a ficar um pouco melhor a temporada pra mim. E como tem muita gente nessa série, como tem muito personagem, muita coisa acontecendo, eu resolvi dividir essa minha crítica aqui em blocos, então eu vou falar por núcleos, né, o que eu achei da temporada e o que eu achei do desenvolvimento de cada núcleo. E vou começar pela Mabel e pela Honoria. Eu achei que nessa temporada as duas personagens foram um pouquinho mais desenvolvidas, mas eu ainda acho que a gente vê bem pouco delas. De todas as personagens principais, né, que a gente tem ali, elas são, pra mim, ainda as que menos apareceram. E aparentemente a Honoria, né, não vai aparecer mais, pelo que a gente viu na temporada 2, né, ela vai pra França, vai, né, lecionar lá. E eu achei, por um lado, isso muito bom, porque ela vai criar essa independência que ela sempre sonhou, né, ela sempre foi muito agarrada com a mãe, e a mãe dependia muito dela, ainda mais depois que perdeu o pai, os irmãos, enfim. Então, no momento em que ela talvez pudesse dar um passo pra trás e continuar estagnada na vida que ela tava, não, ela decidiu ser corajosa, muito, né, apoiada pela Mabel e pelas meninas, pelo laço que ela criou com elas, mas eu achei que foi uma boa construção pra Honoria, mas não deixo de ficar triste, porque aparentemente ela e a Mabel não vão ficar juntas, né, foi só uma fase, elas foram pessoas passageiras na vida uma da outra, mas que deixaram marcas. Quem sabe mais pra frente, nessa temporada, não sei quantas temporadas a série vai ter, mas quem sabe elas se reencontrem. E quanto a Mabel, né, também ela teve um desenvolvimento interessante, e aquele final ali, que ela leva pra Conchetta o ponto sobre pessoas que têm uma história que nem a dela, né, que são pessoas que são apaixonadas por pessoas do mesmo sexo, elas se esconderem e ela ter essa facilidade em identificar elas por ter sido essa pessoa que escondeu por tanto tempo. E aí ela e a Conchetta acabam ali fazendo um laço, né, que entendo que vai ser mais explorado na próxima temporada, e espero que seja mesmo, porque eu quero ver mais dessas duas que eu adoro, que aí elas vão realmente criar um espaço seguro para essas pessoas poderem se encontrar e encontrar a felicidade e o amor delas. E falando em Conchetta, ela é uma personagem que me encanta a cada episódio. Desde a primeira temporada, eu acho que ela é um grande elo ali entre as meninas, e ela é uma das mais independentes e mais realizadas, assim. Eu acho que ela se conhece tão bem, que é uma personagem que, pra mim, eu admiro demais ela, por ela realmente ser tão esclarecida sobre o que ela é, o quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, acho que pra mim é uma das personagens mais maduras. Teve o comecinho lá dela com o Dick tentando ajudar a outra menina a encontrar, né, o amor, um casamento, enfim. E o discurso que ela compartilha ali com a menina, pra mim, foi muito bom. Mais uma vez prova quanto ela é uma pessoa madura, e cada vez mais ela foi amadurecendo sem perder a essência dela, né? Então, amo demais a Conchetta, é uma das minhas favoritas, com certeza. Só que aí chega aquele momento que eu juro que eu chorei pra vocês. Sabe quando você tava esperando, mas você não estava esperando? E aí quando realmente acontece, você fala, meu Deus, que foi a morte do Dick. Me deixou, assim, estraçalhada. Comecei a chorar pensando na Conchetta, na verdade,
verdade, né? Não foi nem por ele ter morrido. Porque eles eram o casal, né? O primeiro casal ali entre as meninas e o casal mais feliz, o casal mais realizado. E era linda demais a história dele, né? Mas aí aconteceu o que aconteceu. E o episódio que ela perde ele, eu acho que também, mais uma vez, mostrando o quanto a Conchita, ela sabe quem ela é e é a forma que ela tem de luto. Então, assim, as pessoas te obrigam, às vezes, a passar por um luto onde você tem que chorar, você tem que usar preto, você tem que ser triste. E é o que ela falou, o Dick não era assim, ele não é uma pessoa que ia gostar de ver nada disso. Então, ela tem agora a filha dela, ela tá vivendo pela filha dela, e ao mesmo tempo, ela também tá se permitindo ter o luto que ela quer sentir, sem deixar a sociedade ali, né, interferir na própria vida dela. Então, pra mim, assim, foi um dos momentos mais bonitos da série. E já que eu mencionei, né, a morte do Dick, vamos falar sobre o causador disso, que foi o irmão dele, né, o Seedle. Ele é um personagem desprezível e já na primeira temporada era muito aflitivo quando ele aparecia em cena. Nessa segunda temporada, todo aquele arco da Ginny foi extremamente aflitivo, assim, eu ficava inquieta, sei lá, meu estômago embrulhava, não odiava ver esse homem. E assim, é um bom ponto pra série, porque é isso que um vilão tem que trazer pra gente. E esse cara conseguiu muito bem, eu não lembro o nome do ator que faz ele, mas ele traz um ótimo personagem ali, de uma forma detestável. Entrou já no meu top 10 piores vilões aí da história. Mas realmente um núcleo que me fez passar raiva, me fez sentir muitas coisas ali. E ao mesmo tempo, né, que tinha todo esse momento de tensão lá no espetáculo de teatro, quando a Ginny tava lá internada, ele com o filho. Foi horrível. Mas quando acabou, graças a Deus que acabou numa péssima forma, né? Assim, o cara foi preso, ainda acho que ele vai voltar ainda, se bobear ele vai ser solto antes do que deveria, mas a situação toda ali deixaram ir ao extremo, sabe? Então foi o que a série quis mostrar. Eles foram ao extremo com a situação dele. Menos mal que não aconteceu nada com a Ginny, mas aconteceu com o irmão do cara, então assim, né, não saiu ninguém ileso dessa situação. E mais frustrante ainda também é a forma como a Ginny foi vista em tudo isso, né, então assim, mais uma vez a série retrata a visão da sociedade daquela época, né, e infelizmente até os dias de hoje, de uma forma bem menos pesada do que era naquela época, mas ainda existe, é a forma de ver a mulher como a culpada, como a louca, como a descontrolada. Esse núcleo da Ginny traz uns gatilhos bem pesados aí, né, pra qualquer mulher, mesmo que não tenha passado exatamente pelo que ela passou, mas é muito frustrante ver que ela deixou de ter razão por uma coisa que ela tinha razão, porque pessoas simplesmente viram e falaram, ah não, ela é mulher, então ela está errada. Antes de prosseguir aqui com esse vídeo, eu quero dizer pra vocês que naquela época, lá no passado, né, as coisas eram muito obsoletas, não existia internet, não existia celular, e não existia uma coisa muito importante, que é o botão de se inscrever aqui no canal, e o outro botão de ligar o sininho de notificações, tá? Pra você saber quando tiver vídeo novo, porque eu falo sobre séries, falo sobre filmes, falo sobre muita coisa, e eu acho que você deveria se inscrever aqui, tá bom? Pra receber tudo isso. E agora vamos falar de um núcleo que não existia na primeira temporada, mas que eu adorei que existiu na segunda, que é a Duquesa, a mãe do Theo, com o amor de juventude dela, né, que eles se reencontram depois de alguns anos. E agora que ela, né, é viúva, ela tem toda a liberdade pra ficar com ele. Ela ainda tá com ele de uma forma não muito oficial. Mas o que eu gostei muito nesse relacionamento deles é que ele é super coerente, assim, nas coisas que ele fala. Eu amo o momento que ele dá bronca no filho, porque o filho vazou as informações ali da Lizzie, mas que é coisa que eu vou falar depois. E ao mesmo tempo, ele é compreensível com tudo que aconteceu com a Duquesa, né? Ele sabe que ela acabou não escolhendo ele, mas mesmo assim ele entende a situação e ele entende que muitas das coisas que ela fez foi se sacrificando em nome da família, né, se sacrificando em nome do filho, enfim. E até o final da temporada a gente vê isso, né, dela se colocando sempre numa situação de sacrifício, né, praticamente, em detrimento dos filhos, da família e, claro, do legado dela, né, pra ela é muito importante isso, de legado. Já que falei de mãe, aqui vamos pro núcleo materno ainda, que é o núcleo da mãe, das mães da Nan, né, que é a mãe de sangue e a mãe, né, de criação. E tá aí outro momento que foi extremamente aflitivo pra mim de assistir, que foi o julgamento da mãe da Nan pra se separar do marido dela. Ou seja, tipo, naquela época eles precisavam passar por um julgamento e ter provas concretas de que o cara traiu a esposa pra sequer pensar deles se separarem. Então, assim, outro absurdo, bizarro, ridículo, que ainda bem que na série, né, deu certo ali. E pra isso, a mãe da Nan, que é a irmã da mãe da Nan, que é a Nellie, que é interpretada pela Leighton Meester, que eu fiquei muito feliz que ela tenha, né, participado aí do elenco. Eu achei que ela ia só aparecer no comecinho dos episódios e ela viria só numa próxima temporada, mas não, ela teve um papel super relevante aí nesse episódio aí do julgamento. Fiquei muito feliz com o desenrolar das coisas pra ela, tanto em relação a Nan realmente descobriu que ela era a mãe dela, e foi uma coisa assim, ainda pisando em ovos, a situação entre as duas, mas eu achei muito, muito bonito que houve entendimento, né, entre as duas.
E também sobre ela ter encontrado o amor, né? Ela ter encontrado um relacionamento, ela tá grávida, ela tem uma vida toda ali que ela acaba escolhendo, aspas, sacrificar também, né, pra ajudar a irmã dela. Todo mundo acaba abrindo mão de alguma coisa em prol da felicidade ou do bem-estar de outra pessoa, né, uma coisa muito forte nessa temporada. Então, nesse caso, graças a Deus deu tudo certo, a mãe da Nan vai conseguir se separar, e foi um núcleo que também, assim, traz várias críticas pesadas sobre o tratamento com as mulheres naquela época, e o quanto elas eram vistas como pessoas que não são confiáveis, né, ou que não merecem ser escutadas. E agora vamos falar do meu queridinho Guy. Pra mim, a cada episódio eu gosto mais do personagem. É outro personagem ali também que abriu mão de muita coisa pelo amor pela Nan e acabou às vezes nem ficando com ela, né? Então ele foi pra Itália pra cuidar da Ginny, ele se apegou muito ao bebê da Ginny e é muito fofinho ver a relação às horas que ele tava dormindo ali com o bebezinho. Mas o fato é que o Guy é aquela pessoa também que dá e não recebe nada de volta, porque a Nan, ela assim, tá totalmente confusa, tá totalmente enrolada ali, e nisso ela vai enrolando o Guy também. Então a gente sabe que eles se amam, pra mim eles são total endgame, eu acho muito difícil eles não ficarem juntos no final da série toda, mas, né, por isso justamente vai ter que ter empecilhos no meio do caminho. E eu achei criativa a forma ali do empecilho dele, que é ele, num dia pra tentar esquecer a Nan, ele sem querer acabou casando com uma outra pessoa. E essa outra moça, acho que se chama Paloma, se eu não me engano, eu adorei ela, principalmente o relacionamento dela com a Ginny. Ela também é uma daquelas personagens que sai um pouquinho da caixinha dos britânicos ali, ela é italiana, né? Então ela é mais expansiva, ela fala o que vem na telha, não tem filtro nenhum. E eu gostei dela, eu achei ela uma personagem bem interessante. Aparentemente tô vendo aí que se tiver uma terceira temporada ela também vai estar aí participando e quem sabe até mais próxima do Guy, né? Com tudo que tá acontecendo. Mas foi um núcleo interessante aí no comecinho na Itália e depois o Guy ele acabou virando de novo, né? O seguidor fiel e cego ali da Nan, pra no final ser descartado de novo por uma besteira que ele tentou explicar, mas a Nan aparentemente não quer entender, né, por conta agora de tudo que tá acontecendo na vida dela. E falando na menina, vamos falar da Nan, que, né, ela é nossa protagonista, vamos ter que admitir que por mais que estejam todas as meninas protagonistas, ela é a principal. E nessa temporada, assim, teve momentos que eu adorava ela, teve momentos que eu queria estapear ela, então foi uma relação de amor e ódio com a Nan nessa segunda temporada. Ela acabou apanhando tanto, assim, de várias situações da vida, tantas desilusões, tantas mentiras que contaram pra ela, ou segredos, né, que esconderam dela, e eu acho que ela foi criando uma casca ali que no final, ali no último episódio, meio que bloqueou ela total, sabe? Principalmente na cena com a Lizzie, eu acho que é totalmente imatura a forma como ela trata a situação, mas ao mesmo tempo depois a gente entende que ela tava passando por uma gravidez, que ela também tem que pensar no futuro do filho, só que ela não quer ficar com o Theo, então assim, tá tudo acontecendo. Então, admito que eu passo um paninho ali pros momentos ali um pouco mais difíceis da Nan nessa temporada, mas ao mesmo tempo concordo que ela é uma personagem exatamente que a Lizzie jogou na cara dela. Lizzie, ó, ganhou minha estrelinha dourada nesse momento. Você não sabe se decidir. Você decidiu o Guy, depois o Theo, depois o Guy de novo, agora você quer o Theo. Então ela não sabe o que ela quer. E tudo bem não saber o que quer, só não interfira na vida das outras pessoas que sabem o que querem, entendeu? Então o ponto principal é todo esse. E agora sobre ela tá grávida ali do Theo, eu, assim, confesso que eu fiquei bem confusa, porque pelas minhas contas, a última pessoa com quem ela ficou, assim, dessa forma, foi o Guy, eu acho. Mas se foi o Theo, então, assim, não sei de mais nada. O tempo dessa série é totalmente maluco, porque a pessoa tá na Itália, depois vai pra Inglaterra, não sei quanto tempo de navio a pessoa levava, mas, assim, era pra ela já estar com 5 meses por toda a história que aconteceu nessa temporada, né? Mas tudo bem. E agora, nossas estrelas da temporada. Na verdade, a estrela da temporada foi a Lizzie, o Theo foi só uma estrela coadjuvante ali pra mim, mas eu gostei muito ali do relacionamento deles se desenvolvendo. Eu achei o Theo um pouco mais sóbrio nessa temporada, mas é totalmente compreensível por tudo que aconteceu com a Nan. Mas ao mesmo tempo eu vi que ele realmente encontrou amor e ele sempre foi fofo, ele sempre foi simpático e um pouco, né, também imprudente. Mas o fato é que ele e a Lizzie se apaixonaram e a Lizzie é uma personagem que eu gosto muito desde a primeira temporada. Eu acho ela absurdamente linda e eu acho ela absurdamente talentosa também, atriz. Porque ela faz uma personagem com uma graciosidade, com uma leveza, com uma fofura, mas com uma força ao mesmo tempo. Que assim, na primeira temporada, tudo que ela passou, que foi extremamente perturbador, e agora nessa segunda é a chance dela ser feliz, e ao mesmo tempo, ainda assim, ela tenta sempre ser uma boa amiga, então ter cuidado pra ver se entregava ou não a carta do Guy e tudo mais. Acho errado o momento que ela esconde da Nan o relacionamento com o cara que, teoricamente, a Nan não quer mais. Entendo a situação também, passo pano também, mas a gente tem que admitir que se elas eram realmente melhores amigas e tão amigas assim, ela devia ter contado. Então ela pecou por não ter contado, também confessando
pensamos que a Nan sempre deixou claro que não queria nada com o Theo. E aquele final, bem surpreendente, não estava esperando, fiz a minha cara de no final, quando o Theo simplesmente renuncia do cargo dele pra ficar com a Lizzie. Convenhamos, ele já não queria muito ser Duque, né? Mas eu acho que isso foi um extremo muito grande e eu acho que faltava só ali um empurrãozinho, e esse empurrãozinho foi a Lizzie. A Lizzie também, nessa temporada, teve relacionamento lá com aquele cara bigodudo, que parecia ser uma pessoa maravilhosa, super legal, e aí, de repente, ele dá uma, né, pelas costas dela, colocando as notícias no jornal, enfim. Então teve também um monte de situação, mas eu torço muito pela felicidade da Lizzie, eu torço muito pra que fique tudo bem entre as meninas, elas são um grupo incrível. A base toda dessa série é a amizade delas, então espero que dê tudo certo nessas próximas temporadas. E no geral, né, eu acho que a série, como eu já mencionei um pouquinho ali antes, é uma série que fala muito sobre se sacrificar pelo outro, no sentido de, às vezes, abrir mão de algo que você sabe que vai te deixar feliz pra deixar o outro mais feliz, sabe? E eu acho isso, ao mesmo tempo que é bonito, é bem preocupante, porque, assim, pra mim, tudo que rola de errado em todos os romances aí que não dão certo são falta de comunicação. Então, se a Lizzie tivesse falado antes com a Nan, ou se o próprio Theo tivesse falado com a Nan, nesse guarda-chuvinha, tem as próprias pessoas, mas tem a sociedade também. Então, como as pessoas vão ser vistas e tudo mais. Entendo que tem muitos fatores que envolvem isso, mas a comunicação é ali, ó, ponto-chave, que faz tudo dar errado entre todos os personagens possíveis aí. E uma outra coisa interessante dessa temporada que eu senti muito é esse peso, né, de sacrifício materno. Então a gente tem muitas personagens mães nessa série, cada uma com as suas próprias dificuldades. Então a gente vê a Conchita na situação de mãe viúva, que ela acabou de perder o marido. Tem a Ginny ali, que passou por um grande perrengue ali com o marido dela, que agora ela também vai ter que cuidar do bebezinho sozinha. Tem agora a Nan sendo mãe de primeira viagem, tendo que esconder a gravidez do Theo e da mãe do Theo, principalmente, porque ela vai querer que a criança seja o próximo herdeiro. Tem as mães aí da Nan, né, também, e tudo que elas abriram mão pra conseguir dar de melhor pras filhas. Então, assim, como já é uma série que fala sobre mulheres, eu acho que também essa temporada eles trouxeram um pouco mais da parte mulher-mãe também, em todas as possíveis dificuldades que elas podem passar, e também sobre elas serem felizes e elas poderem ser felizes. A parte da mãe da Nan conseguindo se divorciar do pai dela, que era uma coisa que ela deveria ter feito há muito tempo, mas ela nunca fez por conta das filhas, e a filha ajudar isso a acontecer, sabe? Eu acho que é uma troca, uma sororidade que, pra mim, é uma das melhores partes dessa série toda. E eu preciso dizer que, assim, nessa série, eu sei que, talvez, se Deus quiser, aí na última temporada, quando a série for acabar, vai ficar todo mundo bem feliz como está, que nem novela, sabe? Mas eu me pergunto, por que as pessoas não podem ser felizes nessa série? Parece que é impossível, sabe? A gente tem um núcleo da Conchita ali, tudo estruturadinho, bonitinho e tal, aí morre o marido. Aí a gente tem a Nan, aí fica grávida do cara que tá apaixonado pela melhor amiga, e ela quer ficar com um cara que sem querer acabou... Então, assim, não existe a possibilidade de felicidade ali, pras mulheres principalmente, mas estou esperançosa de que, né, a cada temporada que passa isso vá melhorando cada vez mais. E no geral a série é muito boa, ela me prendeu bastante. Eu adoro os finais ali que deixam aquele meu Deus, o que vai acontecer? E no último episódio dessa temporada aí foi um desses que vai deixar gancho bom ali pra ter uma terceira. Já torcendo muito todos os dias, atualizando a página da Apple pra ver se eles me confirmam a terceira temporada. Mas tô bem otimista, não tem por que não fazer. E agora eu também tô muito curiosa pra saber sobre esse novo Duque aí, que é o irmão, acho que é meio irmão do Theo, que ele vai agora substituir. E do jeito que a mãe dele e o padrasto ali falaram, o cara não vai ser fácil. Então a gente perdeu um vilão que é o Cedal e agora talvez a gente ganhe um novo, então tô com medo, tô bem ansiosa pra ver o que vai surgir. E se vocês também curtiram essa nova temporada de Os Bucaneiros, deixa aqui nos comentários contando o que vocês acharam. E obrigada pra quem assistiu até aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!